Oi, gente, bom dia. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos começar a fazer as correções das atividades, certo, do livro. E, posteriormente, nós vamos corrigir as outras atividades. Mas primeiro vamos corrigir as atividades do livro, tá? Então, começando na página 58, que é a unidade 2. Página 58 do livro de produção de texto. Tá? A primeira questão. O que essa tirinha despertou em você? Essa questão seria para ser feita em sala de aula, né? Que seria para trocar ideias, comentar sobre a atividade, né? Sobre a tirinha com os colegas em sala. Tá? A segunda. Ao ver o primeiro quadro, você imaginou que usava o lápis? Essa segunda questão ela é de resposta pessoal, tá? Então, cada um vai responder de acordo com o que acha que está certo. Na terceira questão, em que momento foi possível identificar quem realmente estava desenhando a tirinha? Então, foi possível identificar a partir da última tirinha, né? Da última tira, que é quando aparece o personagem Zé Pequeno, certo? Na quarta questão, quando você viu o primeiro quadro, o que achava que iria acontecer no final? Aconteceu o que você esperava? Por quê? Essa é uma resposta também pessoal. Vocês vão dar a opinião de vocês e vão justificar, certo? Na quinta questão, ao observar a tirinha, podemos conhecer um pouco das características do personagem, como as coisas que ele gosta de fazer, como as coisas que ele gosta de fazer. Que coisas são essas? Então, ele gosta de desenhar na rede, no meio da natureza, comer e desenhar. Então, ele gosta de descansar na rede, no meio da natureza, e comer e desenhar, tá? Na sexta, nos dois primeiros quadrinhos, há imagens que sugerem ao leitor o local onde se passa a história. Justifique sua resposta. Sim, no primeiro quadrinho, há uma rede presa em duas árvores. E no segundo, algumas árvores com frutas. Então, essas imagens, elas sugerem ao leitor que a história se passa em algum lugar, no meio da natureza, certo? Sétima, em qual quadrinho ocorre a quebra dessa expectativa? Qual é o lugar onde o personagem, de fato, está? Então, essa quebra de expectativa ocorre no último quadrinho, na última tirinha, né? Que é quando fica claro que o personagem Zé Pequeno está dentro de um quarto de desenhos, dentro do seu estúdio, na sua casa, tá? Na página 59, observe novamente o último quadrinho e leia a fala do personagem. Letra A. A quem o personagem está se referindo? A ele mesmo, Zé Pequeno, ao autor, Antônio Cedras, ou ao narrador da história? Então, a resposta correta é ao autor, Antônio Cedras. Ele está se referindo ao autor. Letra B. O que Zé Pequeno quer dizer com a fala do último quadrinho? Quando o autor, Antônio Cedras, está de folga, Zé Pequeno não gosta, pois precisa trabalhar em seu lugar. Ou, quando o autor, Antônio Cedras, está de folga, Zé Pequeno pode desenhar a tirinha com as coisas que ele mais gosta. Então, a resposta é a segunda opção, que é quando o autor, Antônio Cedras, está de folga, Zé Pequeno pode desenhar a tirinha com as coisas que ele mais gosta. Tá? Agora, explorando a tirinha. A primeira questão. Continuamos na página 59. As cenas de uma tirinha são organizadas em uma sequência de quadros. Observe a disposição dos quadrinhos na tirinha. Assinale a alternativa que mostra a direção em que a leitura de uma tirinha é feita. Então, a leitura ela é feita na vertical, na horizontal ou na diagonal.
a leitura de uma tirinha ela é sempre feita como na horizontal, tá? Segunda, observe a expressão facial de Zé Pequeno no último quadrinho. O que indica? Então, a expressão facial de Zé Pequeno neste último quadrinho da tirinha, ele expressa, né? Ela indica que ele está feliz, que ele está satisfeito, né? Que ele está muito contente. Terceira questão. No último quadrinho da tirinha, foi empregado um recurso visual que se assemelha a aspas. Com que intenção esse recurso foi sinalizado? Esse recurso foi utilizado para sinalizar o movimento e indicar a ação de desenhar. Então, ele foi utilizado para indicar que o movimento da ação e a ação de desenhar. Na página 60, a quarta questão. Nas tirinhas, os balões, além de representar as falas dos personagens, são empregados para exprimir suas emoções. E para isso, apresentam um formato variado, complementando a informação. Letra A. A ausência de balões no primeiro, segundo e terceiro quadrinhos compromete o sentido da tirinha. Por quê? Não compromete. Por quê? Porque neste caso, as tirinhas, os primeiros quadrinhos, eles são autoexplicativos. E não necessita de outras informações, não necessitam de mais informações para ser explicado, para ser entendido, para ser sentido. Entenderam? Então, não vai interferir, não interfere em nada. Certo? Letra B. Caso não houvesse um balão de fala no último quadrinho, o sentido da tirinha seria comprometido? Justifique sua resposta. Sim, neste caso, sim, o sentido seria comprometido. Por quê? Porque o leitor saberia apenas que é Zé Pequeno que desenhou. Que foi Zé Pequeno quem desenhou as imagens do quadrinho 1, do primeiro ao último quadrinho. Mas não saberia que Zé Pequeno estava desenhando enquanto o autor estava de folga. Entenderam? Aí sim comprometeria. Por quê? Porque a gente que é leitor não conseguiria compreender, tá, a ação de Zé Pequeno. A gente entenderia que ele estava desenhando, mas não conseguiria entender quando. Por quê? Porque a gente não saberia que era quando o autor estava de folga. Entenderam? A quinta questão. Uma tirinha pode ser apresentada apenas por imagens ou pela associação entre imagens e palavras. Observe os quadrinhos da tirinha lida e marque em qual deles há dois tipos de linguagem. Então, é no último quadrinho aqui, ó. Neste quadrinho aqui, onde Zé Pequeno fala. Estão vendo? Onde tem a fala de Zé Pequeno, é aqui que é empregado dois tipos de linguagem. Essa é a resposta. Certo? Na página 61, a sexta questão. Imagine que você é um personagem de uma tirinha e está na mesma situação que Zé Pequeno. Faça um esboço abaixo indicando o que você desenharia na tirinha se o seu autor estivesse de folga. Então, nessa sexta questão, vocês vão desenhar, vão fazer como Zé Pequeno. Entendeu? Vocês vão ser o Zé Pequeno e vão fazer o desenho caso vocês fossem o Zé Pequeno. Entenderam? Na página 62,
é a linguagem verbal, linguagem não verbal e mista, tá? Na primeira questão, que linguagem foi empregada no cartoon? Esse cartoon aqui, ó. Certo? Qual foi a linguagem empregada nele? Foi empregada a linguagem não verbal. É a linguagem que foi empregada ali, certo? A imagem do cartoon remete-se a uma cena do cotidiano. Explique essa cena. É uma cena do dia a dia das pessoas, né, da população brasileira, da população mundial, em um transporte público apertado, cheio, né, deixando como se fossem sardinhas enlatadas. Nossa realidade, né? Qual crítica é possível identificar nesse cartoon? É a crítica identificada para a superlotação do transporte coletivo. Só isso. Que o transporte coletivo é superlotado. Tá? Quarto. Agora leia a receita a seguir. Que é essa receita aqui, ó. Na página 63. Letra A. Qual é o tipo de linguagem empregada nesse texto? Então, o tipo de linguagem é a linguagem verbal, certo? Letra B. Se essa receita fosse composta apenas por imagens, fotografias ou ilustrações, indicando os ingredientes e o modo de preparo, a compreensão seria a mesma? A resposta é pessoal, ou uma opinião, né, uma opção de resposta é que talvez. Para uma boa compreensão, nesse caso, as imagens teriam que ser muito precisas, muito bem informadas, certo? Quinta questão. Observe essa tirinha. Aqui, ó. Essa tirinha aqui. Para se comunicar, letra A, para se comunicar com o leitor, nessa tirinha foi empregada uma linguagem mista. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Explique a relação entre essas duas linguagens nesse contexto. No caso dessa tirinha, a linguagem verbal complementa o texto não verbal, né? Então, no caso, ela ajuda a compreensão das imagens no contexto da história. Tá? Página 64. A tirinha, letra B. A tirinha teria o mesmo efeito de humor caso a linguagem verbal não fosse empregada? Justifique sua resposta. Não. Não teria o mesmo efeito de humor, ela não teria o mesmo sentido, né? Porque somente pela relação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal é que é possível entender, né, o que o gato está sonhando. E no sonho decide dormir também. Né? Então é aí que está a linguagem verbal e não verbal. Por isso que ela é importante nessa tirinha. Tá? Letra C. E se a linguagem não verbal fosse suprimida? A tirinha teria o mesmo efeito de humor? Também não, pois sem as imagens, o leitor não saberia que se tratava de um gato. Tá? E nem poderia ver o que, no final, ele decide no próprio sonho, que é dormir. Sexta. Observe as placas de sinalização a seguir. Aqui, ó, essas placas. Qual é a linguagem presente nas placas? É a linguagem verbal, é a linguagem não verbal ou a linguagem mista? Então, a linguagem não verbal. Por quê, professor? Porque só tem imagens, tá? Letra B. Relacione os significados a seguir às respectivas placas. A placa, a vaga reservada para os deficientes é a placa B. A siga em frente ou à esquerda é a placa E. Curva à direita é a placa A. Circulação exclusiva de bicicletas é a placa C. E trecho em obras é a placa D. Página 65. Explique por que, nessas placas, são utilizadas somente imagens e não textos. São utilizadas somente as imagens nessas placas porque as pessoas podem identificar
certo? As mensagens de forma mais rápida. Quando as pessoas estão dirigindo os seus automóveis, elas veem a imagem e já identificam a mensagem, né? E além disso, as imagens são mais universais e permitem que qualquer pessoa compreenda. Entenderam? Sétima questão. Algumas obras de arte são predominantemente não verbais. Observe um exemplo. Desculpa pelo erro. Predominantemente não verbais. Vamos ver o exemplo desse daqui, ó. Que é um grafite em 3D. Os chineses tomando café da manhã, na Tailândia, 2015. Letra A. O que está sendo representado nesse grafite? Então, no grafite, neste desenho, está sendo representada uma cena cotidiana de 3 pessoas, né? De 3 homens que estão tomando café da manhã, tá? Letra B. Na legenda da imagem, é informado que esse grafite foi produzido em 3D. Explique que elementos contribuíram para esse efeito. O fato, né, do grafite estabelecer um diálogo entre as imagens grafitadas na parede e os objetos reais, né, como as janelas e os banquinhos, cria o efeito 3D tridimensional. Entenderam? Letra C. Reúna-se com um colega e reflita porque é importante no dia a dia sabermos ler imagens. Não, como estamos impossíveis de nos reunirmos com os colegas, a gente faz só, né? Que pode-se colocar assim, que é uma possível resposta, né? Porque as imagens estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia. E assim como os textos verbais, ela também transmite mensagens. Tá? Página 66, oitava questão. Observe a seguir um cartaz de um filme. Esse cartaz, ó. Na página 66. Letra A. Você conhece o filme retratado no cartaz? Caso você já tenha visto os elementos do cartaz, tem relação com a história do filme? Comente. Caso não tenha visto, não viu o filme, certo? Não conheço o filme. Qual é a linguagem, letra B, qual é a linguagem empregada no cartaz do filme? É empregada a linguagem mista, tá? Então, é a verbal e a não verbal. Letra C. Com que objetivo um cartaz de filme é produzido? O objetivo é atrair, né, o público para assistir o filme, é divulgar e atrair o público. Com base na letra D, com base na finalidade de um cartaz de filme, explique a importância do tipo da linguagem empregada. Bom, resposta pessoal, tá? Ficamos por aqui e até a próxima correção. Tchauzinho, estou com saudade de vocês.